Olá, que bom que você chegou até aqui. Sabe qual é o nosso assunto de hoje? Como atravessar as tempestades da vida. Hum, quem já não passou por grandes tempestades? Todos nós. E ainda passamos de vez em quando. E outro dia eu assisti um vídeo que me lembrou de uma coisa muito interessante e que foi muito útil. E caiu uma ficha que é para sempre. Vou compartilhar com vocês daqui a alguns segundos. Pois é, a história dizia o seguinte: um pai ia viajar com sua filha que tinha uma carta de motorista recém-tirada. E eles iam para uma cidade vizinha. Como ele ia estar junto, ele falou: filha, você dirige. Ela falou: pai, mas eu ainda não tenho muita prática, né? Você dirige, você consegue. E ela pegou a estrada, o pai do lado, de olho, orientando, mas deixando que ela seguisse o trajeto sozinha. Num determinado momento, o tempo fechou e começou a cair uma chuva muito forte. Sabe daquelas que escurece, o dia vira noite e você não enxerga quase nada na sua frente? E aí ela falava: pai, e agora o que eu faço? E ele, com aquela calma, com a sua sabedoria, a sua experiência de vida, dizia: siga em frente. E a menina, preocupada, assustada, ela via que de vez em quando algum carro ia para o acostamento e parava. Pai, ele parou, e agora o que eu faço? Siga em frente. E assim foi. Num determinado momento, a estrada tinha uma subida muito grande e à medida que ela subia, o tempo clareava. Quando chegou no topo daquela subida, o pai falou: agora sim, dá o sinal devagarinho e encosta. Pegue o acostamento e pare. A menina fez isso. Agora, pai, mas agora que já parou a tempestade? Pois é. Agora olha lá para trás. Aí, quando a menina olhou para trás, ela viu longe, distante, que tinham alguns sinais, né, de acidentes, tinham carros de resgate ali. E ela pensou: nossa, o que aconteceu? Ele falou: pois é, quando você para na estrada, debaixo de uma tempestade, você pode provocar muito acidente, porque o carro que vem atrás, se você tiver com a lanterna ligada, ele não consegue enxergar direito e ele vai abalroar, ele vai bater na tua traseira. Você pode provocar acidente. Se você desliga a lanterna, pior ainda, porque aí ninguém te vê e vai provocar acidente. Então, durante uma tempestade, nunca pare no acostamento. A menina pensou, ela falou: é, pai, a tempestade passou. Ele falou: pois é, quando você segue sempre em frente, a tempestade uma hora passa. E aí eu lembrei da minha primeira aula, quando eu fui tirar minha carta de motorista. Naquela autoescola tinha um professor que ele só dava a primeira aula. Olha que interessante. E o mais interessante é que ele não levava para aquelas áreas do Detran reservadas para a autoescola. Ele fazia o aluno pegar o carro e já sair dirigindo pelo trânsito. E aí eu morava no pé da Serra da Cantareira, então ainda tinham chácaras, ainda tinham animais que às vezes pegavam as ruas e iam mais pela calçada, assim, nem tinha calçada, na verdade, era um acostamento só de terra ou qualquer coisa assim, mas era um lugar que já tinha bastante trânsito. Então, eu dirigindo, tinha uns cavalos assim, andando um pouco na minha frente, e o professor falou: não olhe para os cavalos. E eu pensei: como é que ele sabe que eu estou olhando para os cavalos? Olha que interessante. Mais à frente, tinha uma situação de um cruzamento que o farol estava piscando, né? O semáforo piscava no amarelo e ele viu que eu fiquei meio preocupada assim. Ele falou: mantenha calma, diminui a velocidade, observa a sua direita, observa a sua esquerda, não está vindo ninguém?
siga em frente. E eu pensei, mas como é que ele sabe que eu estava nervosa e preocupada sem saber o que fazer? Porque ele era um idoso muito experiente e ele sabia das dificuldades dos iniciantes. Logo depois, um outro professor veio para dar continuidade e um dia tinha chovido muito e onde eu morava tinha um tipo de um alagamento assim, raso, mas era uma poça enorme. E eu fiquei apavorada, eu diminui a velocidade, eu falei para ele, o que eu faço? Ele falou, siga em frente. Gente, é interessante, quando a gente ainda não tem experiência, não tem vivência, não sabemos o que fazer, a tendência é parar. E quando a gente para em meio à tempestade, quando a gente para em frente a um problema, além de podermos provocar outros problemas, nós mesmos atraímos situações mais difíceis para nós. Porque quando a gente está no meio da tormenta e para no meio da tormenta, o que é que a gente vê à nossa volta? Só tormenta. Nós entramos se não em pânico, mas numa situação de medo, de angústia, de ansiedade. E isso tudo embota nosso cérebro. A ansiedade, o medo, a angústia atrapalha a nossa respiração, que atrapalha a nossa circulação, que atrapalha a alimentação cerebral. E aí a gente não vê saída, a gente não sabe como lidar com a situação. Então, por mais difícil que esteja o momento que a gente estiver vivendo, por mais escura que seja a noite da alma, siga em frente. Porque quando a gente lembra de seguir em frente com cautela, sim, diminuímos a velocidade, a gente vai mais atento aos sinais, mas a gente segue em frente, naturalmente os caminhos vão se abrindo. Por quê? Porque tudo passa. Qual é o mais difícil? É acreditar nisso, é ter fé e esperança que isso é uma lei universal. Tudo passa e seguir em frente é uma lei universal. Manter-se em movimento é uma lei universal. O universo se movimenta o tempo todo. O planeta se movimenta o tempo todo, nada para. Tudo que para fica estagnado, estraga, deteriora e morre. Então, não importa quanto escura esteja a noite da alma, não importa quão profunda seja a tempestade, siga em frente. Ok? Gostou? Sentiu no seu coração a energia do poder, da fé, da consciência de que manter-se em movimento e seguir em frente é sempre o melhor que nós podemos fazer? Então, siga em frente. E se você gostou da mensagem, já sabe, curte, comenta e compartilha, porque tanta gente pode se beneficiar com essa mensagem. É uma mensagem para a gente guardar, é uma mensagem para a gente assistir de vez em quando e lembrar dela, naqueles momentos em que a tempestade está muito forte, ok? Você já se inscreveu no meu canal? Se não, é agora! Clica aqui no inscrever-se e não esquece de acionar o sininho para ser notificado ou notificada quando eu subir um vídeo novo. Gratidão por estar comigo até agora. Namastê e nos vemos no próximo vídeo.